O professor Thompson era um homem de hábitos. Ele entrava em sua sala de aula, uma fortaleza do conhecimento, construída sobre anos de reconhecimento acadêmico, com passos firmes. Seus alunos, um mar de rostos expectantes, conheciam sua reputação. Entre eles estava Emeka, um garoto quieto com a pele da cor da terra depois de uma chuva fresca. Emeka preferia o conforto de seus pensamentos, seus cadernos preenchidos com desenhos complexos e equações rabiscadas. Ele raramente falava, sua presença facilmente ignorada. Emeka carregava o peso de histórias não contadas. Ele vinha de um lugar onde os sonhos eram frequentemente adiados, onde as oportunidades eram escassas. Mesmo assim, ele se agarrava à sua esperança, sua inteligência, como uma brasa silenciosa queimando dentro dele. O professor Thompson, cego por seu próprio mundo, permanecia alheio ao potencial silencioso que estava à sua frente. Ele via apenas um garoto quieto, comum e aparentemente insignificante. Tudo começou com uma pergunta simples, uma equação complexa, deixada sem resposta no quadro. Era uma daquelas questões que parecia desafiar a própria lógica. Um enigma que exigia não apenas conhecimento, mas também coragem para enfrentar. O professor Thompson examinou a sala, seu olhar pousando em Emeka. Ele era conhecido por sua severidade e por não tolerar a ignorância. Talvez jovem, ele disse em voz alta, com um tom sarcástico, você possa nos esclarecer com a solução? Sua voz carregava um peso que parecia esmagar qualquer esperança de resposta. Um silêncio caiu sobre a sala, todos os olhos se voltando para Emeka. Era como se o tempo tivesse parado, cada segundo se arrastando dolorosamente. Ele se mexeu desconfortavelmente, seu coração batendo forte contra as costelas, como um pássaro em cativeiro. A pressão era palpável, quase sufocante. Emeka murmurou, sua voz quase um sussurro. Ele sabia a resposta, mas a confiança para expressá-la estava ausente. A resposta, embora correta, se perdeu na sala cavernosa. As paredes ecoaram seu sussurro, mas ninguém parecia ouvir. O professor Thompson zombou, seu riso ecoando com uma crueldade divertida. Era um som que perfurava a alma, deixando uma marca indelével. Fale alto, garoto. Você não tem confiança em sua própria mente? A voz do professor era um trovão, reverberando pela sala. As palavras atingiram Emeka, como um golpe físico, deixando-o sem fôlego em uma sala repentinamente sem oxigênio. Ele sentiu o peso da humilhação se abater sobre ele, o riso, o tom de zombaria, a crueldade casual de tudo aquilo corroeu a já frágil confiança de Emeka. Cada risada era uma faca, cortando mais fundo. Ele se retraiu ainda mais, as paredes que ele havia construído cuidadosamente ao redor de seu coração, crescendo mais altas, mais impenetráveis. A dor era insuportável, mas ele não podia deixar transparecer. Ele jurou se tornar invisível, se misturar ao fundo, nunca mais ser submetido a tal humilhação pública. A partir daquele dia, ele seria apenas uma sombra na sala de aula. O professor Thompson, no entanto, havia inadvertidamente desencadeado uma série de eventos que ele nunca poderia ter previsto. Ele estava apenas tentando manter a ordem na sala de aula, mas suas ações tiveram consequências inesperadas. Uma colega professora, uma mulher gentil com olhos que continham a sabedoria de anos defendendo os oprimidos, havia testemunhado o incidente. Ela era conhecida por sua empatia e habilidade de ver além das aparências. Ela viu não apenas a humilhação, mas o brilho de inteligência nos olhos de Emeka, a maneira como sua mente trabalhava com uma intensidade silenciosa e feroz. Emeka era um garoto que, apesar das adversidades, nunca deixava de sonhar. Ela se aproximou de Emeka depois da aula, sua postura gentil e encorajadora. Ela sabia que ele precisava de apoio, alguém que acreditasse nele. Não deixe ninguém apagar o seu brilho, ela sussurrou. Suas palavras, um bálsamo calmante em seu espírito ferido. Essas palavras ficaram com ele.
ecoando em sua mente. Ela o encorajou a participar do clube de ciências da escola, um refúgio para jovens mentes famintas por conhecimento e ansiosas para explorar o mundo além dos livros didáticos. O clube era um lugar onde a curiosidade era celebrada. No clube, Emeka floresceu. Ele encontrou um grupo de amigos que compartilhavam suas paixões e interesses. Cercado por colegas com a mesma mentalidade, sua timidez desapareceu. Ele começou a se sentir mais confiante e seguro de si. Ele devorou o conhecimento. Sua mente uma esponja, absorvendo cada pedaço de informação, cada novo desafio. Ele passava horas no laboratório, experimentando e aprendendo. Ele se destacou em seus experimentos, sua aptidão natural para a ciência brilhando. Seus professores começaram a notar seu talento excepcional. Ele encontrou sua voz, não em pronunciamentos altos, mas na lógica elegante de suas equações, nas soluções inovadoras que ele trouxe para cada problema. Emeka se tornou um exemplo de como a perseverança e o apoio podem transformar vidas. O professor Thompson não pôde deixar de notar a mudança em sua sala de aula. Ele observava atentamente, intrigado com a transformação que parecia ter ocorrido quase da noite para o dia. O sucesso do clube de ciências havia se tornado o assunto do corpo docente, com professores comentando sobre os impressionantes avanços e realizações dos alunos. Seus projetos inovadores eram um testemunho de seu talento e dedicação, cada experimento mais criativo e bem-sucedido que o anterior. Ele soube do papel fundamental de Emeka, o aluno que antes era quase invisível na sala de aula. O garoto quieto agora era aclamado como um prodígio entre seus colegas, recebendo elogios e reconhecimento por suas contribuições significativas. A curiosidade aguçada, o professor Thompson se viu atraído para o laboratório de ciências após o expediente, determinado a entender melhor essa mudança. Lá, em meio aos beckers e bicos de Bunsen, ele viu Emeka, trabalhando sozinho e completamente absorto em seu experimento. O garoto estava absorto em seu trabalho, sua concentração evidente em cada movimento. Sua testa franzida em concentração, ele parecia estar em um mundo à parte, completamente imerso em sua tarefa. Suas mãos se moviam com uma facilidade prática, demonstrando uma habilidade e conhecimento que surpreenderam o professor. O professor observou, hipnotizado, enquanto Emeka explicava sem esforço um conceito complexo para seus colegas, sua voz clara e confiante. Sua voz, não mais um sussurro, mas um fluxo constante e confiante de pensamento, cativando a atenção de todos ao seu redor. Ele gesticulava com animação, cada palavra carregada de paixão e entendimento profundo. Uma onda de vergonha invadiu o professor Thompson. Ele percebeu que havia subestimado Emeka. Ele viu a faísca que ele havia tão descuidadamente tentado extinguir, agora queimando, mais brilhante do que nunca. O laboratório parecia mais iluminado, refletindo a nova energia e entusiasmo de Emeka. Ele percebeu, com uma pontada de culpa, que havia julgado mal Emeka, confundindo seu comportamento quieto com falta de inteligência. Ele se deu conta de que havia permitido que seus próprios preconceitos colorissem sua percepção, falhando em ver o potencial que estava escondido sob a superfície. Emeka não era apenas um aluno quieto, ele era um gênio em formação. Ele havia permitido que seus próprios preconceitos colorissem sua percepção, falhando em ver o potencial que estava escondido sob a superfície. Agora, com uma nova perspectiva, ele estava determinado a apoiar e nutrir o talento de Emeka, garantindo que ele tivesse todas as oportunidades para brilhar.